Filipenses, capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Queria falar um pouco nessa noite sobre o poder do pensamento. Esse texto aqui, Paulo está falando, aos Filipenses, e ele traz aqui um conselho prático de coisas que você deve procurar vivenciar na prática na sua vida. Então, o sábio, ele diz, Provérbios capítulo 23, verso 7, porque como o homem pensa, assim ele é. Aí Paulo fala a respeito do poder transformador de uma mente renovada. Capítulo 12 de Romanos, Paulo vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo fala aqui do poder transformador de um pensamento, de uma mente renovada. Então Paulo fala que uma mente renovada tem o poder de transformar, diga transformar. A mente renovada tem o poder de transformar. Paulo diz também a respeito do entendimento iluminado. Ele disse que o nosso entendimento teve os olhos iluminados. Hoje nós não entendemos mais como entendíamos antes, amém, irmãos? Hoje eu garanto que você não entende mais as coisas como você entendia antes, pelo menos é para ser assim. Infelizmente algumas pessoas ficam presas no tempo, não aprendem, né? Repete os mesmos erros, vive da mesma forma que viveu há 10 anos atrás, mas a lógica da vida não é essa. Eu não estou aqui para te falar, irmãos, que pensar positivo é suficiente para mudar a tua realidade, não é isso. Sabe, não, agora vamos aqui mentalizar e só pensar positivo, porque isso é suficiente para mudar a nossa vida. Mas o que ocupa o teu pensamento é o que você acaba se tornando. Não trata-se de você entender de forma que, se você tiver pensamento positivo, apenas vai ser o suficiente para mudar a sua realidade, não é isso. Mas o que ocupa o teu pensamento é aquilo que você acaba se tornando. O que ocupa o seu pensamento é do que você será mais consciente, é isso que é muito importante. O que está no seu consciente é muito importante. Do que você é mais consciente nesse momento? Sabe, o que eu sou mais consciente? Então, estar consciente é o mesmo que estar convicto, o mesmo que estar certo. Eu estou consciente disso, eu estou convicto disso, estou certo disso. A fé é a convicção, é a certeza. Então, a fé, na verdade, é um estado muito grande de consciência da presença de Deus. Uma pessoa que tem uma fé grande é porque ele é muito consciente da presença de Deus com ele, irmãos. Ele está muito consciente de que Deus é com ele, e está certo da realidade da sua fé quanto àquilo que você ainda não vê, mas você crê, você sabe que é uma realidade. Então, os seus pensamentos, eles geram as suas convicções, as suas certezas, a sua fé. Por isso que Paulo disse, aquilo que deve ocupar o teu pensamento deve ser aquilo que é puro, que é louvável, que é pleno, que é algo que venha realmente produzir pensamentos bons ou atitudes boas em você. É por isso que você não deve ser curioso para o mal, porque quando você se torna uma pessoa consciente do mal, o mal é tudo que você passa a ver. Você entende isso? Quando você passa a se tornar uma pessoa consciente para o mal, é muito curioso para o mal, e você vai tornando-se consciente do mal, o mal é tudo que você vê, e isso é muito perigoso para nós. Por isso, conforme a informação que você mais fica exposto, é geralmente aquilo que dominará a sua consciência, conforme aquilo que você mais se expõe. Irmãos, é muito fácil conhecer o que uma pessoa vê e ouve. É só ficar perto dela meia hora. Aquilo que ela mais fala é aquilo que ela é mais consciente. E às vezes nós estamos, não, mais difícil, nossa, mais o diabo, nossa, mais aquilo. Você está
puramente consciente da realidade do inimigo, das catástrofes, de tudo que acontece no mundo, mas às vezes não está consciente da realidade de Deus que é na sua vida. E é por isso que às vezes nós exaltamos mais, irmãos, os problemas, do que a realidade da fé, da presença de Deus. É por isso que o salmista, ele vai dizer: não porei coisa impura diante dos meus olhos, porque ele sabe que à medida que você expõe a sua vida ao mal, você torna-se consciente do mal. O Davi, ele fala no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, eu creio que isso aqui não é um jargão da época de Davi, que todo mundo falava isso aqui. É eu, você, não sei você, mas eu não temeria mal nenhum. Por quê? Porque eu sei, eu sou consciente da realidade de quem é comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. Por isso que Davi disse essa frase, porque ele era consciente da presença de Deus na sua vida. Então, há pessoas que falam muito de Deus como se fosse uma utopia. Você já reparou isso? E às vezes até crente fala muito de Deus como se fosse uma utopia, uma coisa, uma fábula, uma coisa que parece que não é realidade, sabe? Parece que a pessoa não é consciente daquilo que está falando. Falamos muito a respeito de Deus, mas às vezes esse Deus não é real na nossa vida. A palavra diz que o seu nome é Emanuel, Deus conosco, a presença dele é conosco. Você enxergará tudo pela ótica daquilo que você for mais consciente. Isso aqui é muito importante. Você sempre vai ver as coisas pela ótica daquilo que você torna-se mais consciente, sabe? É quando as pessoas chegam em você e falam assim: cara, só pensa nisso. Você já ouviu alguém falar para você isso? Você só pensa nisso, não fala outra coisa não? Se for de Deus está bom, né, irmãos? Mas se for de outras coisas, tem gente que não muda o assunto, é um assunto só toda a vida, porque ele é consciente apenas daquilo, irmãos. Uma vez que nós somos conscientes a respeito da realidade de Deus, nós passamos a ver pela ótica dessa consciência a respeito de Deus. Porque se você passa o dia inteiro na internet vendo vídeo de piada, você vai achar que a vida é uma piada. Se você passa o dia vendo jornal, você vai achar apenas que a vida é uma catástrofe. Você vai transformar-se numa pessoa medrosa. Você pode ver o seu jornal, mas não é só o jornal. Você tem que se expor à informação de Deus na sua vida. Quando você torna-se uma pessoa, irmãos, sabe, quando você ouve uma palavra de Deus, como você está ouvindo essa noite aqui, ou como você pode ouvir na sua casa pela internet, quando você expõe a sua vida a palavra de Deus, você torna-se consciente da realidade que não é só isso aqui, mas tem uma realidade de Deus que governa todas as coisas. Não é só isso aqui. O problema é que às vezes nós nos tornamos muito conscientes dessa vida, sabe? Como Geazi, que disse para Eliseu: ai meu Senhor, os carros cercaram a cidade. Nós estamos perdidos, em outras palavras, estamos mortos. E Eliseu disse: ó Deus, abra os olhos do entendimento desse moço, para que ele possa ver a realidade que ele não consegue ver. Ele está consciente apenas daquilo que é visível aos olhos, ele não consegue ver aquilo que eu estou conseguindo ver. Então abra os olhos dele. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Geazi. Geazi viu a realidade que não conseguia ver, e além disso que vemos, sabe, outra realidade. E havia anjos ali cercando aquele lugar, havia ali a proteção de Deus sobre a vida deles, e ele não conseguia ver. Quando a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, isso é uma realidade na nossa vida, irmãos. Não é um jargão para você citar e repetir, mas maior é aquele que está na nossa vida, maior é aquele que está em você hoje, aqui nesse lugar, maior é aquele que habita em nós. Nós nos tornamos mais conscientes daquilo que nós mais vemos. Por isso, quem não tem uma visão espiritual, torna-se escravo dos seus olhos. Se você não tem visão espiritual, você torna-se escravo dos seus olhos. Porque a realidade que você sabe é apenas aquela que está diante dos seus olhos. Por isso que quando você vive exposto a muitas informações negativas, é isso que você termina se tornando, medroso.
sem fé, sabe? Quando você está exposto a muitas informações da palavra de Deus, você torna-se uma pessoa cheia de fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aquele momento que você tira no seu quarto, com seus joelhos dobrados, com a palavra de Deus, ali você se tornará consciente de uma realidade, de um Deus que é na sua vida. Do que você está mais consciente, fala daquilo que você mais pensa, e os seus pensamentos, sabe, governam a sua vida. Então a fé é estar consciente de uma realidade que ainda não vemos, mas que pensamos, ou seja, vemos pela fé. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, convicção daquilo que nós não vemos. Sabe, você já reparou que quando você está sonhando com algo, você consegue ver aquilo na sua mente? Quantos têm uma visão nítida do seu futuro na sua mente aí? Sabe, eu não estou lá ainda, Deus, mas já consigo ver, já consigo visualizar aonde eu vou chegar, aonde Deus vai me colocar. Eu não estou lá ainda, mas eu consigo ver pela fé. Não é só a realidade do que eu estou vendo agora, mas eu consigo visualizar pela fé o meu futuro. Isso chama de imaginação, é a capacidade de sonhar, de visualizar aquilo que não é realidade hoje, mas que será amanhã. Será que tem alguém crendo nisso aqui? Será que você consegue entender que Deus opera pela sua palavra para que você veja o seu futuro? Para que você veja a realidade que será, que não é, mas que será. Eu profetizo isso na sua vida. Se há uma imagem na sua mente do teu futuro nessa hora, que Deus traga ela à existência, porque a Bíblia diz que o Deus que nós servimos é o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Deus te faz sonhar primeiro, depois Ele realiza aquilo na sua vida. A palavra de Deus é o maior incentivo para o sonho do ser humano. O que pensamos torna-se as nossas atitudes e hábitos, os seus pensamentos geram as suas decisões. Por isso, o que você pensa a respeito das pessoas, a respeito de si mesmo e a respeito de Deus é tão importante. Porque senão, você começa a ver as pessoas com maus olhos, você começa a ver a si mesmo com maus olhos, e você começa a ver Deus com maus olhos. E você vê isso na Bíblia inteira, irmãos. Gente olhando os outros com maus olhos, gente olhando a si mesmo com maus olhos, e gente olhando o próprio Deus com maus olhos, culpando Deus, culpando as pessoas, sabe, culpando a si mesmo, quando Deus já perdoou você. Sabe, se tiver alguém aqui nessa noite sentindo complexo de culpa no seu coração, você foi perdoado por Deus, se perdoe também. Judas se enforcou porque ele não se perdoou. O Cristo perdoaria. Ele veio para perdoar todos, mas ele não suportou o peso da sua culpa. Então nós precisamos aprender a ter uma visão perfeita a respeito dos outros, a respeito de nós mesmos e a respeito de Deus. Assim nós aprendemos a nos relacionar com as pessoas, consigo mesmo e com Deus. Glória a Deus, irmãos. Assim você aprende a se relacionar com os outros, com as pessoas que são diferentes de você. Aprende a se relacionar com você mesmo, que às vezes também não é tarefa fácil. E às vezes até mesmo com Deus. Jesus, ele disse para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias ou um dos profetas. E ele vira e diz: e vocês, quem dizem que eu sou? Ou seja, como é que vocês me veem? Qual o pensamento de vocês a respeito de mim? Como é que você vê Jesus? Como é que você vê Deus? Ou seja, o que as pessoas pensam sobre mim, como elas estão me vendo. Pedro então levanta e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O pensamento que veio na mente de Pedro não foi dele. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. E isso significa dizer que os nossos pensamentos podem sim nascer no céu e ser colocado aqui na nossa cabeça. Bem-aventurado és tu, Simão, que não foi você mesmo que pensou nisso, mas foi o Espírito Santo que trouxe essa revelação do céu e colocou na sua mente. Amém, meu irmão?
Bem-aventurado és tu quando deixa o Espírito Santo iluminar o teu entendimento, trazer pensamentos novos, de bênção, é deixar o Espírito renovar a sua mente. Renovar a sua mente, então você vai ter poder para transformar o que está em sua volta. Transformai-vos pela renovação da sua mente, do seu entendimento. Então eu quero falar para você nessa noite, meu irmão, Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Ele é o Filho de Deus. Nós precisamos ter uma visão de quem é o Senhor, de quem somos nós, de quem são as pessoas. Seus pensamentos são baseados nas suas lembranças, na realidade atual e no seu futuro, na sua imaginação. Diga comigo: lembrança, realidade e imaginação. E é aqui que você vence a depressão e a ansiedade. Aqui está a chave para você virar na sua vida. Porque o que é a depressão e o que é a ansiedade? Alguns definem a depressão e a ansiedade como: a depressão é excesso de passado na sua vida, e a ansiedade é excesso de futuro. A depressão é excesso de passado, e a ansiedade é excesso de futuro. Ou seja, uma vez que você está depressivo, é porque o teu passado está exercendo um peso tão grande em você, e você não conseguiu se desvencilhar dele, não conseguiu ainda superar trauma do seu passado, não conseguiu ainda deixar para trás o seu passado, então o seu passado está trazendo em você um peso ainda hoje. Mas uma vez, irmãos, que você aprende a viver um dia por vez, e aquilo que você viveu, você deixou para trás, seja bom ou ruim, viveu, acabou, irmãos. Sabe, tem aquele dia que você quer olhar as fotos, é bom, né? Vai no álbum, vai lá no seu computador, vê as fotos, isso é bom. Ah, mas foi bom, passou, agora eu vou buscar viver outras experiências. Porque eu não posso prender a minha vida no passado, porque eu vou me tornar uma pessoa depressiva, iracunda, uma pessoa, sabe, sem perspectiva de futuro, porque eu estou preso no passado. Por isso que isso vale tanto para coisas negativas, como para traumas que você viveu, como para coisas boas também, porque tem gente que porque viveu uma coisa boa, ele não se desprende daquilo, e ele às vezes fica preso naquela coisa boa que ele viveu, e Deus tem algo aqui melhor para entregar para ele, mas ele está preso naquilo. Não, aqui foi bom, a pessoa fica preso ali, e ela não consegue perceber que Deus quer operar coisas maiores ainda na sua vida. Deus quer operar coisas maiores na sua vida. Então, sabe, o que você viveu ontem, deixa lá, Deus tem algo maior para operar. Trata-se de você entender isso. Então, quando você consegue, meu irmão, vencer isso aqui, você consegue deixar de ser uma pessoa depressiva. Eu sei que os altos graus de depressão exigem cuidados médicos, eu sei disso. Mas quando você está naquela tristeza, aquela angústia, sabe, pré-depressão, que às vezes as pessoas não reparam isso, termina entrando num grau mais alto. Por quê? Porque não conseguiu perceber isso. Não, isso aqui é só uma tristezinha, passa, e aí você não consegue, sabe, tratar isso de forma que você venha deixar para trás, sabe. Se você está vivendo hoje uma situação assim, deixa para trás o que você viveu ontem, porque Deus quer operar coisas novas na sua vida. E aliás, Deus já está operando hoje coisas novas na sua vida. Já operou hoje coisas novas na sua vida. Mas às vezes nós ficamos tão presos no passado que não prestamos atenção nisso. Então, se os seus pensamentos, meu irmão, é baseado nas suas informações, que você se expõe. Então, se você tiver informações erradas, se você estiver se informando errado, logo também você vai pensar errado e, consequentemente, vai agir errado. Então, aquilo que você se informa, como você se informa a respeito das pessoas, de você mesmo também, de Deus, é muito importante. Por que as pessoas elas crucificaram Jesus naquela época? Porque elas pensavam mal de Jesus. Porque eles não entenderam quem era Jesus. Foi por isso que eles crucificaram Jesus. A Bíblia diz, palavra de Jesus numa parábola que ele contou, né? Ele disse: é mal aos olhos de vocês que eu sou bom. Ou seja, vocês não me compreendem, em outras palavras. Às vezes, a atitude de bondade de alguém para com uma pessoa que ela não tem uma visão de quem é o outro, ou de quem é até a si mesmo e a Deus, é assim que compreendemos as coisas.
Jesus foi morto por quê? Porque as pessoas não compreenderam quem ele era. Nos olhos de Paulo, a Bíblia diz que havia escamas, e Paulo não conseguia ver como era a realidade. Paulo não conseguia ver como Deus via. Paulo não conseguia entender a realidade dos fatos. Ele olhava para os cristãos e falava: esse povo é doido, esse povo está querendo, atrapalhar a fé judaica. Ele então perseguia os cristãos e matavam os cristãos. Mas entenda uma coisa, quando Paulo teve encontro com Jesus, a palavra diz que a glória de Jesus fez com que caísse dos olhos de Paulo escamas. Aquilo que ele pensava ser visão, na verdade era cegueira. No momento que Paulo tem a visão da luz, da glória de Jesus, Paulo ficou cego. Porque as escamas que havia nos olhos de Paulo tornou-se a cegueira. E quando aquelas escamas caíram, ele passou a ver, mas ver de verdade. E quando Ananias colocou as mãos sobre Paulo e orou por Paulo, a Bíblia diz que as escamas caíram dos olhos de Paulo. E Paulo então passou agora a ver perfeitamente. Por quê? Porque Paulo via com os olhos da religião. Paulo via com as lentes erradas. Tem o exemplo, da mulher que vivia falando da vizinha. Nossa, essa vizinha é muito cebosa, ela não lava as roupas direito. E ela olhava para o varal da vizinha e via as roupas tudo amarelada. E ela dizia: essa vizinha é muito cebosa. Aí um dia ela lavou as suas janelas, os vidros da sua janela, e ela percebeu que não eram as roupas que estavam sujas, eram as suas janelas que estavam sujas. Você consegue entender isso, irmãos? Que às vezes nós estamos julgando as pessoas pela lente dos nossos olhos. E se você vive traumas e você não se cura desses traumas, é assim que você vai ver os outros, pela lente dos seus traumas, A irmã Ideane gosta de contar o testemunho dela aqui, quando ela está ministrando, que ela nasceu, a mãe dela deu ela, a mãe dela, ela passou por alguns problemas assim, e ela conta disso assim como quem foi curada disso. Isso não faz efeito nela hoje. O nosso passado, a nossa vida, sabe, se nós não nos curarmos desses traumas, isso torna-se escamas na nossa vida, irmãos, e você passa a ver as pessoas com essa janela suja. Ei, o Espírito Santo quer lavar as suas janelas hoje. Passar aí um detergente do céu aí, lavar as suas janelas, os seus olhos, para que você possa ver, sabe, perfeitamente. Porque toda atitude nossa, antes, ela foi apenas um pensamento. Tudo que você faz, nasceu aqui. Conforme você pensa, então assim você age. Portanto, entender errado vai te fazer pensar errado e agir errado. O que você está pensando aí hoje? Se eu tivesse o poder do homem de ferro, de fazer assim, e aparecer os pensamentos de vocês, eu pudesse ler tudo aqui, será que eu ia ler agora? Hoje nós vivemos um tempo onde a principal arma do diabo é o estímulo. Diga estímulo. Estímulo é a principal arma do diabo. Tudo o que você vê, é por isso, irmãos, que, por exemplo, o simples fato de você mandar um convite para uma pessoa vir no culto, isso é um estímulo. Aí você fala assim, aí tem muita gente que é radical. Não, quem quiser ir para a igreja vai, a igreja está lá, a porta está aberta, quem sabe o endereço vai. Os radicais pensam assim, Mas o simples fato de você pegar um convitezinho e mandar para a pessoa, falando, hoje tem culto, vamos na igreja, isso é um estímulo para a pessoa vir à igreja. Porque durante todo o dia, irmão, nós somos estimulados. E especialmente nesse tempo que vivemos com rede social, nós somos estimulados diariamente, em tudo aquilo que vemos, aonde nós vamos, somos estimulados para entender errado e consequentemente agir errado também. A forma que Paulo fala aqui, ele nos faz entender, irmãos, que os nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos, é algo seletivo, ou seja, é você que escolhe no que você quer pensar. É bem verdade que existem momentos que você está aqui do nada, você começa a pensar em uma coisa que você não estava nem querendo pensar naquilo.
Isso é o que a Bíblia chama às vezes de setas malignas. Você não está nem querendo pensar naquilo, mas aquilo brotou. Pensamento de mal, de ódio das pessoas. Mas Paulo está dizendo aqui que quando ele termina o texto, ele vai falar assim: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, uma vez que você identifica que os seus pensamentos estão errados, são pensamentos de ira de alguém, são pensamentos de mal, de praticar um pecado, são pensamentos, e você identificou isso, você pode naquele momento, opa, né? Sai, e aí você muda o foco dos seus pensamentos, porque conforme o que você pensa, é aquilo que você termina se tornando, porque você se torna mais consciente daquilo, irmãos. Isso aqui é muito importante você compreender isso, porque nós precisamos estar conscientes de Deus, da presença de Deus na nossa vida, da palavra de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos estar conscientes disso, e às vezes nós não estamos. Portanto, precisamos aprender a pensar, nos pensamentos de Deus, porque às vezes nós pecamos por não pensarmos. A palavra diz em Jeremias capítulo 29, verso 11: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Em outras palavras, não é nada disso que você está pensando. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Ou seja, não é nada disso que você está pensando, sabe? Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Deus chama a nossa atenção para nos fazer compreender que os pensamentos dele a nosso respeito são pensamentos de paz. Ele diz: olha, eu é que sei, os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz. Glória a Deus por isso. Deus não quer matar você não, irmãos. Deus, pelo contrário, quer te perdoar, quer que você amoleça o seu coração, quer que você, se quebre diante do Senhor, quer que você deixe o Espírito Santo tratar você. Então ele fala: eu é que sei, os pensamentos são pensamentos de paz, e não são pensamentos de mal. Mas a palavra diz que os pensamentos de Deus são de paz e não de mal, para vos dar o fim que nós desejamos. Ou seja, na verdade, Deus está falando aqui: eu queria realizar aquilo que você tem pedido a mim. A palavra de Deus diz que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós pedimos ou pensamos. Tem coisa que você às vezes nem pediu, porque você não teve atrevimento de pedir. Deus é grande demais. Nós precisamos pensar com o pensamento de Deus. E como é que eu posso conhecer o pensamento de Deus, o coração de Deus? Paulo disse aos Coríntios: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são estas que Deus preparou para aqueles que o amam. O Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Como é que você sabe o que passa na mente de Deus? Pelo Espírito Santo de Deus. Como é que uma pessoa recebe inspiração para pregar uma palavra? Pelo Espírito Santo de Deus. E aí tem o texto que Deus disse ao profeta, certamente que o Senhor vosso Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, aos seus profetas. Deus quer revelar os seus segredos. Ele disse: clama a mim, eu te responderei, te anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ou seja, há coisas que nós não sabemos, mas que Deus pode revelar pelo seu Espírito a nós. Portanto, irmãos, tudo aquilo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que você deixe ocupar o teu pensamento. Feche seus olhos. Pai, eu quero orar nessa noite pela tua igreja. Eu quero ministrar, Deus,
pensamentos renovados aqui. Paulo disse que nós transformaríamos pela renovação dos nossos pensamentos. Paulo disse que nós transformaríamos pela renovação da nossa mente. Ore para que o Espírito Santo governe os teus pensamentos. Sabe, diga: Espírito Santo, eu entrego o governo da minha mente ao Senhor. Eu entrego o governo da minha mente ao Senhor. Irmão, há uma unção poderosa de Deus aqui nessa noite. Jesus disse que veio justamente para pôr em liberdade os oprimidos. Opressão é algo na mente. Opressão é algo que o diabo opera na mente das pessoas. Nós entregamos a nossa mente ao governo do Espírito Santo. Nós entregamos a nossa mente ao governo do Pai. Entregamos a nossa mente ao governo do Senhor. Vem e renova, Espírito Santo, os nossos pensamentos. Renova os nossos pensamentos nessa noite.